Você está comigo aí? Vamos lá? A você que está pela transmissão, que bom servir a você com uma palavra. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te ser muito útil. Gênesis 25, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 21, que está escrito assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, maior servirá ao menor. Assim que se cumpriram os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E tinha Isaac 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Capítulo 32, talvez 3, 4 páginas depois, capítulo 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, tomou suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando este homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Versículo 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Se você leu comigo, diga amém. Registrar também minha alegria de rever pastor Sóstenes e sua família. Que bom poder revê-los e reencontrá-los. Você está comigo aí? Diga amém. Jacó é de uma família muito privilegiada. Deus um dia encontrou um homem chamado Abrão, e em Abrão Deus estabeleceu o ramo inicial daquilo que iria vir a ser, ou iria ser, se tornar a nação de Israel. Com Isaac, Deus renova essa aliança, e a Bíblia diz que a partir de Jacó, Deus vai por 12 descendentes estabelecer uma nação através de 12 tribos. A Bíblia diz que Rebeca era estéril. Isaac foi orar, e Deus abriu a madre de Rebeca. Em uma época que não havia ultrassonografia para saber quantidade de filhos, sexo de criança, nada disso, Rebeca, percebendo uma certa agitação no seu ventre, foi falar com Deus. E Deus disse a ela: você está grávida de gêmeos, tem 2 filhos no teu ventre. Eles se transformarão em 2 nações, serão 2 povos. Só que Deus vai antecipar a Rebeca algo que dizia respeito apenas ao futuro dessa criança. Deus estava invertendo a lógica da cultura da época, que era a cultura que beneficiava o filho mais velho, a cultura da primogenitura. E Deus disse: será o maior que irá servir o menor. A sequência do plano de Deus ia continuar a partir do segundo filho. Nascem os 2, você conhece muito bem a história. Primeiro Esaú, todo revestido de pelo, por isso recebe esse nome. Depois nasce Jacó, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. E a Bíblia diz que eles vão viver as fases da vida: infância, adolescência, juventude. Perfis diferentes, comportamentos diferentes vão ser desenvolvidos em cada um deles. Jacó é o filho mais da casa, da companhia da sua mãe, e Esaú é o filho mais da caça, o filho mais desbravador, o filho do campo. A Bíblia vai dizer que um dia Esaú, voltando do campo, cansado, corre para lá, corre para cá, captura um animal, perde um outro, exposto ao sol do Oriente Médio, aquilo tudo de uma forma muito castigante. Ele está voltando cansado para casa. Jacó vai ao seu encontro com um prato de alimentação muito saboroso, muito cheiroso. E Esaú, ele é persuadido pelos seus sentidos.
Ele olha para o seu irmão e diz assim: me dê esse pouco, esse prato de alimentação. Jacó olha para ele e fala assim: ó, dá, eu não dou não, mas a gente pode negociar. Como assim? Você tem algo que eu quero e não tenho. Eu tenho algo que você quer e não tem. Transfira para mim o direito à primogenitura e eu te dou esse prato de alimentação. Qualquer um de nós ia falar: não, não compensa, daqui a pouco eu chego em casa, me alimento e tudo volta ao normal. Mas Esaú vai fazer uma das declarações mais tolas da sua vida. Ele vai olhar e vai dizer: do que me vale o direito à primogenitura se eu estou perto de morrer? A pergunta é: Esaú estava perto de morrer, sim ou não? Não, ele só estava cansado, esgotado. Ele só estava exposto um dia inteiro ao sol. E ele vai permitir que a necessidade de um momento, o desgaste de um momento, fizesse ele negociar aquilo que era inegociável. Deixa eu dizer uma coisa a você essa noite: o que você está vivendo é só a tensão de um momento. O que você está vivendo é só o desgaste de um momento. O que você está vivendo são apenas as consequências de um dia inteiro exposto ao sol. Cuidado para que decisões tomadas nesse momento não comprometam coisas que são inegociáveis. O que iria ser Abraão, Isaque e Esaú, a partir desse momento passa a ser configurado como Abraão, Isaque e Jacó, porque Esaú permitiu que o desgaste de um momento, a realidade, a configuração de um momento, fizesse ele comprometer algo que era muito especial. A vida de Esaú nos ensina que na vida há dois caminhos. Quantos caminhos? Dois. Ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de um momento. Ou você aguenta firme, mas não negocia aquilo que não é para ser negociado, ou você permite que todo esse momento, toda essa tensão, toda essa sobrecarga faça você colocar os pés na frente das mãos, tomar decisões inconsequentes e comprometer muita coisa boa que ainda está por vir pela frente. Eu quero dizer uma palavra de Deus para você esta noite: aguente firme, é só um momento. Deus vai te dar graça, peça forças a Deus, mas não negocie aquilo que não é para ser negociado. Alguém que está entendendo isso daí? Esaú negociou e comprometeu. Algum tempo depois, agora, a mesma neura, quem está tendo é Isaque. Ele está já com a sua visão totalmente comprometida, talvez um descolamento de retina, glaucoma, catarata, alguma coisa, não havia recurso na medicina para reverter quadros assim. Ele tem saúde, mas está cego. E ele tem a sensação que está perto de morrer. Ainda iria viver pelo menos mais 2 décadas. Mais uma sensação precipitada. Só que ele chama Esaú e ele diz o seguinte: ó, vai ao campo e me traga uma caça. Olha o detalhe disso daqui: vá ao campo e me traga uma caça. Prepare para o seu pai, eu vou comer e vou abençoar você com a bênção da primogenitura. Quem é que está do lado de trás da cortina da cozinha? Rebeca, ouvindo tudo. Aí o texto diz isso aqui, ó, que ela chama Jacó e diz: vai ao quintal e pegue 2 cabritos. Olha a diferença disso daqui. A proposta para Esaú é: vá ao campo, pegue uma caça. A proposta de Rebeca para Jacó é: vai ao quintal, pegue 2 cabritos. Cuidado com as coisas fáceis da vida, os resultados rápidos. Aquilo que não lhe custa muito não vai valer muito ao longo do tempo. Rebeca prepara esses 2 cabritos, o prato que Jacó gostava, coloca as vestes de Esaú, que tem o cheiro de Esaú, textura de Esaú. Na mente de Jacó, na mente de Isaque, o segredo é só de Esaú. Você conhece a história? Ele entra dentro do quarto do pai, dá a comida para o pai, ele é abençoado pelo pai com a bênção que era de Esaú. Talvez algumas horas no final do dia, Esaú chega e se descobre tudo. E agora uma guerra se cria dentro daquela família por causa da precipitação de Rebeca, porque Jacó foi pelo conselho de Rebeca, e a Bíblia diz que Jacó agora tem que fugir do país, tem que ir para Padã Arã, terra do seu tio Labão, irmão de Rebeca, porque Esaú quer matá-lo. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa extrair para a vida da gente. Em primeiro lugar, a atitude de Rebeca nos mostra que ela não confiava completamente em Deus.
O que Rebeca está dizendo é o seguinte: se eu não fizer alguma coisa, se eu não der um jeito, se eu não prejudicar Esaú para ajudar Jacó, Deus não será fiel suficientemente para cumprir aquilo que ele me disse lá atrás, quando as crianças estavam no meu ventre, e ele disse que o maior iria servir ao menor. Deixa eu falar uma coisa aqui: Deus, ou você confia por inteiro, ou você não confia. Não tem como confiar em Deus pela metade. Se existe uma coisa que não tem como inserir dentro do plano de Deus, é um plano B. Ou Deus faz, ou Deus não faz. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu descanso o meu coração nele e sei que aquilo que ele está construindo com as mãos dele não cabem às minhas, ou eu desisto por inteiro. Tem um homem na Bíblia que a atitude dele sobre uma fé inegociável, uma confiança completa, sempre mexeu muito comigo. Se eu fosse perguntar para você quem é o pai na fé, nós iríamos responder quem? Abraão. Eu tenho para mim que a maior atitude de fé na Bíblia foi de Noé. Deus chegou para Noé e Deus disse o seguinte: ó, estou falando sobre confiar por inteiro. Deus chegou para Noé e Deus disse o seguinte: ó, você vai preparar uma arca, e eu vou destruir toda a humanidade, só quem estiver dentro do barco que você vai construir, vai estar salvo. Fechado? Fechado. Os anos passam, e Noé vai preparando, um dia a arca está pronta, ele pega os casais de animais, coloca ali dentro, e qual é o cenário que a gente tem do dilúvio, talvez inserido na mente da gente, por causa de um filme que a gente viu, ou interpretação que a gente fez? É o Noé desesperado, tentando fechar a tampa da arca, a água vindo lá no horizonte, e talvez um dos filhos olhando para ele, dizendo assim: pai, ufa, hein, mais 5 minutos, entrava água aqui dentro, comprometia todo o projeto. Você já leu com calma aquele texto de Gênesis? A Bíblia diz que do dia que Noé fechou a tampa da arca até o dia que Deus enviou o dilúvio, passaram-se 7 dias. Você tem noção do que é isso? Tampa da arca fechada primeiro dia, nada de chuva, gente zombando lá de fora. Tampa da arca fechada segundo dia, nada de chuva, gente zombando lá de fora. Tampa da arca fechada terceiro dia, nada de chuva, gente zombando lá de fora. Talvez um dos filhos olhem para ele e fala assim: pai, o senhor tem certeza que Deus falou mesmo com o senhor? E ele diz: tenho. Pai, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor: quantas vezes Deus mandou o senhor construir esse barco aqui? Uma vez. Só uma, pai, só. Quanto tempo faz isso, pai? 120 anos atrás. E depois ele não falou nada? Não, nunca mais. Talvez no quarto dia um outro filho olha e fala assim: pai, deixa a gente contar uma história. A gente abre essa porta, solta esses bichos. A gente fala que era a idade do senhor, diz que a responsabilidade é nossa. Deixa que a gente traz a culpa para cima da gente. Não, mantenha a tampa da arca fechada. Passa o 5º dia, 6º dia, no 7º dia, a Bíblia diz que Deus abre as comportas dos céus e comportas da terra. A sensação que eu tenho de comportas da terra aqui são os lençóis freáticos explodindo, água vindo do céu como nunca veio antes. Chove durante 40 dias. Noé não abriu a tampa da arca, porque Deus, ou você confia por inteiro, ou você não confia. Ou você sabe que Ele é fiel para cumprir conforme o propósito dEle, ou a gente tenta colocar a nossa mão e prejudica as coisas, compromete as coisas. Deixa eu crer numa palavra de Deus sobre a sua vida. Descanse o teu coração nele. Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar com você, porque Ele é fiel e é preciso confiar completamente nele. Alguém que pode dar um glória a Deus aí por isso? A atitude de Rebeca é a seguinte: se eu não fizer alguma coisa, aquilo que Deus disse lá atrás foi por água abaixo. A consequência dessa atitude precipitada é que Jacó fica 21 anos em Padã Arã. Quando Jacó volta, Rebeca já havia morrido. Ela nunca mais viu o filho que ela tanto amava, porque decisões precipitadas trazem consequências não programadas para a vida da gente. Jacó chega em Padã Arã, conhece uma moça, o nome dela é Raquel. Quando ele vê Raquel, o que acontece? Na hora, se apaixona. Quem é o pai dessa moça aí? Seu tio, Labão. Chega para Labão e fala assim: eu quero me casar com a sua filha. Labão fala assim: fechado. Só que a cultura da gente aqui é pagar um dote. Trabalhe para mim 7 anos. Quantos anos? Quantos anos? Tem um homem aí perto de você? Se tem, olha para ele e vê se ele é do tipo que trabalharia 7 anos só para casar com a mulher que ama. Labão olhou, Jacó olhou e disse assim: fechado, trabalho.
Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano, noite de núpcias, Labão chama Jacó para conversar e eles vão conversando, bebendo. Jacó perde a lucidez. No outro dia pela manhã, quem é que está do lado dele? Lia. Ele chega para o sogro e fala assim: ó, isso daqui não foi o nosso combinado. O Labão, com a cara mais lavada do mundo, olha para ele e fala assim: esqueci de te falar uma coisa. Nosso contexto cultural aqui é que a filha mais moça não pode se casar primeiro do que a filha mais velha. Só que eu tenho uma contraproposta para você: viva 7 dias de núpcias com Lia, depois tenha 7 dias de núpcias com Raquel, e trabalhe para mim mais 7 anos, e você terá minhas 2 filhas como esposa. Jacó amava tanto Raquel que o sentimento dele não é que ele está trabalhando 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Na mente dele, ele está trabalhando 14 anos por Raquel. Era a mulher que ele amava, era a mulher da vida dele. Mas o que está acontecendo com ele aqui é o cumprimento de uma lei que Deus estabeleceu sobre a humanidade, chamada lei da semeadura. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz assim: gente, de Deus ninguém zomba, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. 7 anos antes, Jacó havia semeado a semente do engano. Ele havia enganado seu pai e havia enganado seu irmão. 7 anos depois, ele está recebendo a colheita do engano. Ele está sendo enganado pelo seu sogro. Talvez você pode olhar e dizer assim: Mateus, então a vida foi injusta, porque se ele enganou o pai e o irmão, ele tinha que ser enganado pelo pai e pelo irmão, mas não pelo sogro. O que a gente tem que entender é que a lei da semeadura não é uma lei sobre pessoas, a lei da semeadura é uma lei sobre a vida. É por isso que você tem que ter muito cuidado para você não fazer o mal a ninguém. Talvez você faz o mal a alguém hoje, você nunca mais vê a pessoa, você não vai ver mais a pessoa. A semente foi lançada sobre a vida. E é por isso que você também não tem que ficar preocupado quando você faz o bem a alguém, e esse alguém é ingrato e não te devolve o bem. A semente foi lançada sobre a vida. Deus vai levantar alguém lá na frente, que será instrumento da bênção dele para a tua história, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que está acontecendo aqui com Jacó é o cumprimento da lei da semeadura. Ele olha para o seu sogro e diz assim: fechado, trabalha os 14 anos. Só que no final dos 14 anos, ele olha agora para Labão e ele diz o seguinte: ó, eu preciso voltar para a minha cidade. E agora eu tenho uma família para manter. Aqui já eram 2 esposas, as servas de Lia e Raquel, que era Bila e Zilpa, 11 filhos, pastores, rebanhos, há uma manutenção a acontecer em relação a isso daqui. Ele olha para Labão e ele diz o seguinte: ó, me deixe trabalhar mais 7 anos. Quantos anos? 7. E que haja um acordo entre nós. Nesses 7 anos, as crias que nascerem malhadas e manchadas, permita que sejam minhas. E as crias que nascerem puras e lisas, serão suas. Fechado? Irmão, em 14 anos não tinha nascido quase que nada de cria malhada e manchada. O Labão olha e diz assim: ó, combinado. Jacó descobriu um jeito de colocar os animais para cruzar, bebendo água, olhando para pedaços de madeira e varas de telha. E os animais que cruzavam assim, as crias, nasciam malhadas e manchadas. Não me pergunte como que o Jacó fazia isso, mas Jacó também, você não pode duvidar de nada. Funcionou. Em 7 anos o Jacó saiu do 1000 ao 1.000.000. Enriqueceu de uma forma absurda. Era a hora agora do Labão receber a colheita do engano. 7 anos depois, agora já completando 21 anos, o Jacó reúne a turma, Lia, Raquel, filhos, família, todo mundo. E ele está pegando o caminho de volta. A Bíblia diz que ele está retornando, e quando ele passa por um local chamado Val do Jaboque, ele passa Lia, passa Raquel, passa servas de Lia e de Raquel, filhos, família, pastores, rebanhos, e o texto diz: e Jacó porém ficou só. Jacó porém ficou só. Eu gosto muito daquela ideia de que aquilo que você é quando tem alguém por perto é a sua reputação, e aquilo que você é quando não tem ninguém por perto é o seu caráter. Quando é preciso Deus tratar na reputação de alguém, é porque Ele já deu algumas oportunidades para que o caráter fosse tratado e a pessoa rejeitou. Deus encontra-se com Jacó quando Jacó está só. Quando Jacó está só. Eles começam a travar quase que um confronto. A noite está passando e há uma guerra sendo travada ali. A madrugada vai se indo e a Bíblia diz que Jacó olha para aquele ser espiritual e diz assim: ó,
eu não te deixarei ir, enquanto você não me abençoar. As horas vão passando, aquele confronto continua, e aquele ser espiritual olha para Jacó e pergunta para ele: qual é o teu nome? Essa aqui é a pergunta mais mal resolvida na vida de Jacó. Tem 21 anos que ele ouviu ela pela última vez. Você lembra onde que ele estava? No quarto do pai, com as vestes do irmão, um prato de comida na mão. O pai está cego, o pai percebe que alguém entrou no quarto, e o pai pergunta: quem é que está aí? Qual é o nome? E ele responde o quê? Esaú. Agora ele não está diante do pai, agora ele não está diante da mãe, agora ele não está diante do irmão, nem muito menos de Labão. Agora ele está diante do único que ninguém consegue enganar. Deus mexe na área mais mal resolvida da vida de Jacó. Qual é o teu nome? Tem uma coisa que eu entendo aqui, que a gente precisa entender desse texto. Deus não espera ver em você perfeição. Só que tem uma coisa que Deus procura na gente: sinceridade. Você tem coragem de dizer a alguém perto de você: olhe nos olhos dessa pessoa, dá um sorriso para ele de máscara, sorri com os olhos, mas diga para essa pessoa: Deus sabe que não vai encontrar perfeição em você. Diga: mas Ele procura pelo menos sinceridade. Qual é o teu nome? Ele para e diz assim: Senhor, o meu nome é Jacó. Diga comigo: Deus busca pelo menos sinceridade. Tem uma história em Mateus capítulo 15, que é a história que nós conhecemos como a mulher Ciro Fenícia. A mulher Ciro, Jesus está ali numa região de divisa, Tiro e Sidom, divisa com a Fenícia. Você já percebeu que toda região de divisa é região de mistura de culturas? Já percebeu? Deixa eu te dar um exemplo. Você vai aqui para a divisa do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, com Minas Gerais, 3 rios ali. Você está dentro do estado do Rio, mas você já tem uma influência muito grande da cultura mineira. Você vai para o norte do estado, São João da Barra, você está dentro do estado do Rio, uma cultura capixaba que ali influencia muito grande. Você vai para a região aqui de Itatiaia, Aqueluz, você percebe que começa a existir um pouco da cultura paulista, configurando o modo de vida daquelas pessoas. Talvez na culinária, o sotaque, o jeito, a forma de se comportar, a forma de construir sociedade, porque toda região de divisa sempre é uma região de mistura de culturas. Jesus está numa região de divisa aqui, Tiro e Sidom. Aí vem uma mulher cananeia, ela não é judia. Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá, ninguém sabe quem é de Israel, ninguém sabe quem é da Fenícia. Essa mulher tem um problema terrível, sua filha está terrivelmente endemoniada, e ela sabe que o único que pode resolver esse problema é o Senhor. Aí ela chega diante do Senhor, e ela se passa por judia. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A expressão filho de Davi é uma expressão que judeus usavam. A única pessoa que Jesus aceitou chamá-lo assim foi Bartimeu. Quando um judeu olhava para Jesus e dizia: eu vejo o Senhor e reconheço o Senhor como filho de Davi, era um judeu, descendente de Abraão, que estava dizendo: eu reconheço que o Senhor tem descendência real, que o Senhor é filho de Davi, que o Senhor tem acesso ao trono. Eu me identifico com a realidade de que o Senhor é rei sobre os judeus. Era uma expressão de manifestação de reconhecimento de reinado e de senhorio. Essa mulher não é judia, ela é cananeia. Mas ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, socorra a minha filha, que está terrivelmente endemoniada. Jesus para, olha para ela e fala assim: mulher, deixa eu te falar só uma coisa. Eu não vim para outros, senão para os filhos de Israel. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: você não precisa tentar mostrar ser quem você não é para alcançar alguma coisa na vida. Por meio do engano você não vai conseguir nada. Quando Jesus dá essa primeira resposta, ela piora a situação, porque o texto diz que ela se prostra e adora. Isso tem uma coisa que Jesus odeia, é adoração misturada com engano. É vida dupla, é adoração aqui dentro, vida de engano errada lá fora. É o casamento daquilo que é santo com aquilo que é profano. Isso Jesus repugna. Quando ela mistura o sagrado com o engano através da adoração, aí Jesus é mais radical na resposta, porque ela olha para a mulher e fala assim: ó, não é justo que eu pare de alimentar filhos para alimentar cachorrinhos.
você não é filha, você não tem descendência de Abraão, você não tem acesso à mesa, você não tem direito ao pão. Por meio do engano você não vai conseguir nada comigo. Quando Jesus dá essa resposta, pela primeira vez ela vai ser sincera. Porque em outras palavras o que ela está dizendo é o seguinte: o senhor tem razão. Eu não sou filha, eu não sou descendente de Abraão, eu não tenho acesso à mesa, eu não tenho direito ao pão. Mas já que o senhor mexeu sobre filhos e sobre cachorrinhos, deixa eu lembrar uma coisa para o senhor. Na mesa dos grandes senhores, sempre quando o pai está alimentando os seus filhos, sempre sobra um pouco de pão, sempre sobra um pouco de migalha. E generosamente os filhos sempre lançam ao chão, para que os cães que estão embaixo da mesa possam comer um pouco dessa migalha. Então faz uma coisa, pode curar os filhos, pode alimentar os filhos, pode libertar os filhos, pode atender os filhos, mas quando o senhor acabar de atender os filhos, lembre-se, eu estou aqui debaixo da mesa, esperando o favor que virá do Senhor. Porque ela foi sincera. Jesus olhou para ela e disse: nem em Jerusalém eu encontrei tanta fé. Pode voltar para casa, a sua filha já está liberta, a sua filha já está curada, porque onde há sinceridade, existe também milagre. Quem pode celebrar é o Senhor Deus por isso. Não tem a ver com perfeição, tem a ver com sinceridade. Não tem a ver com ter ou não ter falhas, ter ou não ter áreas que precisam ser tratadas. Tem a ver com não tentar maquiar isso. Você deve saber muito bem que o termo sinceridade ou sincero vem de um termo latim, da ideia de sincera. É o contexto do oleiro. Depois que ele preparava o vaso na roda, levava para a fornalha, e havia inúmeros tipos de barros. E às vezes, por causa ou da temperatura da fornalha, ou do tipo do barro, trincava. Um vaso poderia ser refeito antes da fornalha, depois não. Só que dependendo da utilidade para que serviria, dava um vaso trincado. Para guardar grãos, flores, objetos, líquidos não. Muitos vendedores, tentando passar tudo como se estivesse perfeito, encerava, porque a ideia era: a cera vai disfarçar a trincadura, e o comprador vai levar. Um vaso que não tivesse cera, a ideia que se passava para o comprador é um vaso que não tem o que se esconder. Ainda que ele tivesse alguma imperfeição, eu não vou tentar maquiar essa realidade. Um vaso sem cera, desse termo vem a ideia de sincero. Porque ser sincero não é não ter defeitos. Ser sincero é às vezes ter defeitos, mas é não lidar com eles como se eles não existissem. Ser sincero é não querer maquiar a situação. Deixa eu lhe falar uma coisa: se há alguma coisa na sua vida que você sabe que precisa ser tratado, que isso está impedindo que você alcance para um nível maior, para uma fase melhor, se você sabe que há coisas especiais de Deus que talvez estão impedidas de acontecer, porque há algumas trincaduras, algumas imperfeições, algumas áreas que precisam ser tratadas, libertas, curadas, mudadas, restauradas, e você talvez está tentando maquiar isso, em vez de dizer: Senhor, me ajude, chegar para a sua liderança e dizer: eu preciso que isso seja tratado, limpado em mim. Eu não quero continuar sangrando silenciosamente, sendo que a cura, eu não quero me isolar, eu quero buscar uma mudança, eu quero buscar uma melhora. Se você entende isso, Deus é uma hora interessado em te ajudar a curar, a restaurar, a sarar, a libertar. Deixa eu falar uma coisa: Deus sabe que não vai encontrar perfeição na gente, mas se existir um coração sincero, Ele pode entrar nesse coração, mudar essa vida, transformar essa realidade e nos transformar de Jacóis em Israel, e o nome dele será glorificado sobre nós. Você está entendendo isso? A questão não é perfeição, a questão é sinceridade. Qual é o teu nome? Aí ele para e diz assim: Senhor, o meu nome é Jacó. O Senhor olha para ele e diz assim: então você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Sinceridade gera também transformação, mudança, vida nova. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele havia adulterado com Batseba, estava caminhando para perder o trono. Um motim estava sendo construído por Absalão, seu filho.
Aí ele vai escrever o Salmo 51 e ele vai dizer: Deus, eu pequei. Ele começa a abrir o seu coração, confessar as suas mazelas, suplicar por misericórdia. Ele pede a Deus que seja restaurada a alegria da salvação, que não fosse retirada dele o Espírito Santo. Mas ele usa uma expressão ali: cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. No hebraico há dois termos para criar. O termo que ele utiliza vem da ideia de barar. É o mesmo texto de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. E uma das possibilidades interpretativas para barar é a ideia de criar daquilo que não existe, criar daquilo que ainda não tem forma, do mesmo modo que Deus cria a terra, de uma terra que não existia. O que Davi estava dizendo era o seguinte: Senhor, cria, mas cria no padrão barar, porque se eu for procurar pureza aqui dentro, o Senhor não vai encontrar. O pecado destruiu tudo. Mas de um coração que não tem mais pureza, cria de onde não existe mais pureza. O que ele estava dizendo era: eu não quero maquiar situações, eu quero ser sincero. E Deus restaurou Davi, porque onde há sinceridade existe mudança. Você está comigo aí? Fica em pé comigo, quero concluir com você em pé, por favor. Se tem uma coisa que mexe comigo nessa fala de Deus, é: lutaste com Deus e com os homens e prevaler. Você já viu alguém prevalecer contra Deus? Eu nunca vi. Como assim lutou com Deus e prevaleceu? Jacó. A graça, o amor, a misericórdia deu a sensação de que você venceu, Jacó. Se tem uma coisa que a gente tem que entender aqui, é que se tem uma coisa que Deus gosta, é de gente que não desiste fácil. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga: se tem uma coisa que Deus gosta, é de gente que não desiste fácil. Diga para essa pessoa: você precisa prevalecer. Tem gente que quer desistir por causa de tudo. Tem gente que quer parar porque alguém falou uma coisa que ele não gostou. Eu gosto muito daquela ideia de que quem sai da igreja por causa de pessoas, provavelmente nunca entrou lá por causa de Jesus. Deus gosta de gente que prevalece. Deus gosta de gente que as circunstâncias da vida vêm e ele não se entrega. Ele levanta a cabeça, prossegue, persevera, vai adiante. Eu estou encerrando essa palavra essa noite, mas eu estou dizendo para você: você não pode desistir. Você precisa resistir, prevalecer, permanecer. Deus vai te dar graça. Você não pode entregar os pontos. Deus gosta de gente que prevalece. Diga: eu vou insistir um pouco mais. A prerrogativa para começo nunca foi bom ânimo. A prerrogativa para começo sempre foi esforço. Deus chegou para Josué e Deus disse assim: esforça-te e tenha. Esforça-te e tenha. A prerrogativa para começo é esforço. Bom ânimo é consequência. A dinâmica é: o esforço vai te levar a viver resultados e mudanças. Isso vai fazer você entender que está valendo a pena. Isso vai produzir em você bom ânimo. Esse bom ânimo vai te possibilitar a ir um pouco mais adiante, perseverar um pouco mais. Quando você encontra alguém que diz assim: eu até queria, mas desisti porque não estou com vontade, estou desanimado. A prerrogativa para começo não é bom ânimo. A prerrogativa para começo é esforço. Deus gosta de gente que prevalece. Deus gosta de gente que não entrega os pontos. Estou encerrando essa palavra, eu estou dizendo para você: você precisa prevalecer. Coloque sua mão no seu coração. Deus falou com você? Senhor, que essa palavra possa levar o nosso coração, a nossa mente a um entendimento da caminhada que o Senhor tem para a gente. Nos ajude, Senhor, a não confiar pela metade. Nos ajude a entender que o Senhor não falha. Nos ajude a confiar por inteiro. Não deixe, Senhor, que a nossa falta de confiança crie em nós precipitação, e a precipitação traga sobre nós consequências desastrosas. Não nos deixe, ó Pai, criar ciclos de semeaduras ruins por causa de atitudes, comportamentos, sementes ruins lançadas sobre a vida. Que essa palavra tenha o poder de brindar o nosso coração, de levar o nosso entendimento cativo a Ti, a Tua vontade. Que a gente possa entender esse ambiente de rendição, aonde a questão não é tentar parecer ser perfeito, mas é ser sincero e buscar mudança naquilo que precisa de mudança.
Que o Senhor nos ajude a perseverar nessa mudança, a se esforçar para essa mudança, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra foi útil para você? Eu quero saber, concluindo esse momento, cadê você que está distante dos caminhos do Senhor? Você que precisa voltar, recomeçar, renovar a sua aliança com Deus. Essa é uma noite para você se encontrar com Ele. Esse é o seu Valdo Jaboque. É uma noite para você ser sincero e dizer: Senhor, me ajuda, eu quero recomeçar, eu quero orar por você e com você agora. Aonde está a primeira pessoa para Jesus desse culto? Dê um sinal assim com a sua mão: eu quero orar com você. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a primeira vida? Se você pode, pergunte a quem está na esquerda, direita, atrás, à frente. Olhe nos olhos dessa pessoa, faça o convite a ele, pergunte se ele ou ela já teve um encontro com Jesus. Se ainda não conduz esta vida a Cristo, traz ele, vem com ele, vem com ela. Nós estamos à espera de você que precisa renovar, que precisa recomeçar. Essa é uma noite para você decidir viver uma nova vida. Quando Jesus estendeu